Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos para mais uma aula. Amém? Você que pode abrir sua Bíblia, Juízes, capítulo 2, versículo 16. A gente vai ler o 16, o 17, o 18 e o 19. Juízes, capítulo 12, versículo 16. Hoje vamos para a aula 9 do módulo Panorama Bíblico. Estamos lendo o panorama da Bíblia, né? Livro por livro. Aula 9 já, irmãos. Glória a Deus. a Deus. Nós já vimos, né, os livros da lei, né, que são os livros de Moisés. Já vimos na aula anterior o livro de Josué e hoje vamos ver o livro de Juízes, né, que é um livro histórico, né? Amém? Juízes capítulo 2, versículo 16 vai dizer assim: Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Amém, irmãos? Amém. Aí. Gente, livro de Juízes, o nome em hebraico. Gente, eu não sei ler hebraico, mas eu acredito que se pronuncia assim, Sofetim, que significa juízes mesmo, tá? Que é o tipo de governantes que Deus levantou para legislar sobre aquela geração. Não imaginem um tribunal e um juiz ali julgando causas, não, tá? Eram pessoas mais como líderes sociopolíticos, tal, amém? Governantes, até mesmo líderes militares, amém? Em grego, segundo a Septuaginta, o nome é kritai, que é o mesmo significado de juízes, amém? O autor do livro, não existe, né, um consenso 100%, ninguém bateu o martelo, mas tudo indica que foi Samuel, o profeta Samuel, o último juiz, amém? A tradição judaica e alguns estudiosos sugerem Samuel como provável autor ou compilador, mas não há consenso definitivo. Qual que foi a data? Provavelmente entre 1050 e 1000 a.C., antes do estabelecimento definitivo da monarquia em Israel. Acredita que foi Samuel, antes mesmo de estabelecer o primeiro rei, que foi Saul. Amém? O livro descreve um tempo em que não havia rei em Israel, sugerindo que foi escrito depois dos eventos, mas antes do reinado consolidado. O período abrangido. A história do livro cobre há cerca de 300 anos, aproximadamente 350 anos. Do começo do primeiro juiz até o último é mais ou menos uns 350 anos, né? De 1375 a 1050 a.C., após a morte de Josué e até o início de reinado de Saul. Esse é o intervalo do tempo. Amém? O livro de Juízes continua a história após a morte de Josué. Embora Israel já estivesse na terra prometida, o povo falhou em completar e conquistar e obedecer plenamente a Deus. Deus mandou: expulsem todos os povos dessa terra para que vocês não se corrompam com eles. Nem todos os povos foram expulsos. Alguns, se vocês forem no próprio livro de Josué, vocês vão ver que alguns povos, o povo ficou com medo, eles são grandes. Outros povos, eles falaram, vamos se aproveitar e vamos escravizar esses povos para que eles nos sirvam. Algumas mulheres, vamos nos casar com elas. E aí, alguns povos restaram. Então, eles desobedeceram a Deus. Israel caiu sem uma liderança forte, porque Josué não levantou alguém para o substituir. Então, sem uma liderança forte, Israel caiu num ciclo de pecado, opressão e livramento. Juízes mostra como nesse tempo de instabilidade Deus levantava líderes para libertar o povo, preparando o cenário para a necessidade de uma monarquia futura. Amém, irmãos?
Então Josué morre, ele deixa instruções: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu aconselho que vocês também. Mas o povo já tinha desobedecido a Deus, não tinham tomado toda a terra, não tinham expulsado todo o povo. Começaram a se relacionar com o povo que permaneceu na terra, começaram a praticar os mesmos pecados que o povo que permanecia na terra e começaram a ser oprimidos por aquele povo. Midianitas, a gente vai ver nas histórias dos juízes que eles começaram a ser oprimidos por aquele povo que eles deixaram ali na terra, que Deus mandou que eles fossem expulsos. Amém? Amém. O panorama do livro, capítulo 1. Após a morte de Josué, Israel luta, mas não expulsa todos os cananeus. Está lá no capítulo 1, do 19, 21. Amém? Capítulo 2, ele mostra praticamente um panorama do livro de Juízes todo, que é o ciclo. É um ciclo. Eles pecavam, eles eram oprimidos, eles se arrependiam, Deus levantava um libertador, mas depois eles pecavam de novo. É um ciclo o livro de Juízes. A gente vai perceber isso. Capítulo 3 é levantado o primeiro juiz, Otiniel, está lá no capítulo 3, do 9 ao 11. No capítulo 3 mesmo, também tem do 15 ao 26, Eude, outro juiz que é levantado, né? Ele mata Eglon, rei de Moabe. Sangar, que é outro juiz, no versículo 31 do capítulo 3, derrota 600 filisteus com uma guiada de bois. Então nós já temos três juízes no capítulo 3. Capítulo 4, Débora e Baraque, tá? Débora era uma profetisa, Débora e Baraque derrotam Cícera, né? Cícera. E no capítulo 5 a gente vê o cântico de Débora e Baraque. Capítulo 6, Gideão, grande profeta Gideão, chamado para libertar Israel dos midianitas, no capítulo 6. No capítulo 6 é o chamado, no capítulo 7, com apenas 300 homens, Gideão derrota os midianitas. Capítulo 8, Gideão rejeita ser rei, o povo já queria levantar ele como rei, mas Israel deseja torná-lo. É isso. Capítulo 9, Gideão morreu, Abimeleque, filho de Gideão, ele faz uma conspiração e o povo levanta ele como rei em Siquém por intriga e violência. Abimeleque não é considerado um juiz, porque os juízes eram levantados por Deus e Abimeleque ele fez uma conspiração. No próprio capítulo 9, Jotão, que era um outro filho de Gideão, ele conta uma parábola muito profunda, essa parábola das árvores, do espinheiro, é top. Depois vocês leem lá. Capítulo 10, Tola, julga Israel por 23 anos. Capítulo 10, Jair também julga Israel por 22 anos. Capítulo 11, Jefité liberta Israel dos amonitas. No capítulo 11 também tem lá o voto de Jefité. Capítulo 12, nós já temos 3 juízes também de novo: Ibissã, Elon e Abidão. São levantados juízes, não tem muitos detalhes sobre a vida deles. Isso é o capítulo 12. Capítulo 13, aí nós temos o anúncio do nascimento de Sansão, que foi consagrado Nazireu desde o bem. Capítulo 14, Sansão, ele tem um casamento com uma filistia, né? E tem um enigma lá, um banquete que ele levanta, né? Capítulo 15, tem vingança, né? Que fizeram contra Sansão, e Sansão também se vinga dos filisteus. Diz que Deus, né, o próprio Deus, ele colocou essa contenda entre Sansão e os filisteus, porque os israelitas, eles tinham medo dos filisteus, eles não se colocavam em batalha contra os filisteus e aceitaram a opressão. Então Deus levantou Sansão, colocou essas intrigas, essas contendas entre Sansão no casamento, para que Sansão se levantasse contra os filisteus. Amém? Capítulo 16, Sansão é traído por Dalila, capturado, cego e no final derruba o templo dos filisteus, morrendo junto com milhares de inimigos. É a morte de Sansão. Amém? Capítulo 17, aí começa a decadência moral e social de Israel, né? Tem um sacerdote, Mica, né? Ele faz um ídolo doméstico e consagra seu próprio filho como sacerdote. Não, Mica, ele não era da família de Levi, ele escolheu: vou fazer um ídolo, vou levantar meu filho como sacerdote e a gente vai adorar aqui, na minha casa. Capítulo 18, a tribo de Dan rouba os ídolos de Mica e o levita
e leva o levita como sacerdote. Tinha passado um levita e Mica colocou sobre a casa dele: ó, você também vai ser sacerdote junto com meu filho aqui e tal, sobre esse ídolo. E aí a tribo de Dan aparece na casa de Mica e rouba os ídolos de Mica e leva o levita como sacerdote. Capítulo 19, aí já é outra história. Um levita e sua concubina são hospedados em Gibeá e a mulher violentada morre. Gente, é muito triste, chega a ser quase perturbador essa história. Capítulo 20, Israel se reúne para punir a tribo de Benjamim pelo crime cometido em Gibeá. No capítulo 20 também tem uma guerra civil que acontece. Israel quase extermina Benjamim. O povo de Israel se levanta contra a tribo de Benjamim. As outras 11 tribos se levantam contra uma tribo por causa dos acontecidos que aconteceram ali, por causa das ocorrências ali, por causa das tragédias que aconteceram ali. Capítulo 21, Israel lamenta a destruição de Benjamim e providencia esposas para os sobreviventes. Todas as esposas foram mortas, sobreviveram poucos benjamitas, e aí eles providenciam pessoas para criam uma estratégia para que os benjamitas pudessem se casar, pudessem continuar sua descendência no povo de Israel. Gente, é muito triste o livro de Juízes. Apesar de termos histórias épicas, como de Débora, de Baraque, algumas histórias de Sansão. Gente, se a gente for ler o livro inteiro, a gente vê a decadência do povo de Israel. Mas isso tudo, gente, a Bíblia nunca escondeu o pecado, nunca escondeu o mal, nunca escondeu falha de caráter de líderes, nunca escondeu. A Bíblia, ela é clara, ela é objetiva, a Bíblia ela é transparente, ela mostra que somos falhos, somos pecadores, temos essa nossa natureza caída, que se não estivermos firmados em Deus, nós caímos o tempo todo, e mesmo assim caímos, mas olha só que maravilhoso, Deus não abandona seu povo, Deus continua levantando juízes, Deus continua levantando profetas, Deus continua restaurando seu povo, protegendo seu povo, amém? Amém. Temos resumo dos juízes, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abdon e Sansão, Abimeleque, como eu disse, que é o filho de Gideão, ele é mais considerado um usurpador ou rei perverso, não um juiz no sentido tradicional, porque ele não foi levantado por Deus, ele mesmo matou seus irmãos para ser levantado como rei, amém? Quais são os pontos principais do livro de Juízes? Em primeiro lugar, a queda, esse ciclo, o ciclo de queda e redenção, O livro mostra repentinamente o ciclo de pecado, opressão, arrependimento e livramento. Mas aí volta: pecado, opressão, arrependimento, livramento. Pecado, opressão, arrependimento e livramento. Isso revela a natureza pecaminosa do coração humano e a misericórdia constante de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, se Deus é bom, por que existe o mal no mundo, Eu já preguei sobre isso, Na verdade, a pergunta deveria ser: com tanta maldade no mundo, como que Deus continua sendo bom? Como que Deus continua sendo bondoso conosco? Essa deveria ser a pergunta correta, porque a maldade não é culpa de Deus, a maldade é culpa do homem. Nós que pecamos, nós que nos rebelamos contra Deus. Da história, Deus sempre chamando o povo para santidade, para arrependimento, para busca, mas o povo sempre quando tinha paz, o povo vivia com seus próprios prazeres. Amém? O constante livramento pelo Espírito de Deus. Aqui no livro de Juízes a gente vê muitas pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus, muitas pessoas sendo cheias do Espírito de Deus. Os juízes, eles eram tocados pelo Espírito de Deus, Cada vez que o povo se arrependia, Deus não os abandonava, ele levantava um libertador. Isso revela a graça de Deus, sua fidelidade à promessa de abençoar as nações através da descendência de Abraão, Deus está sendo fiel à sua promessa: eu vou abençoar a sua descendência, eu vou proteger a sua descendência, Mesmo em meio ao pecado, Deus preservava Israel e o povo de onde viria o Messias, Está lá em Juízes capítulo 2, versículo 16. O Senhor levantava juízes que os libertavam. E ele enchia essas pessoas do Espírito Santo. Homens falhos, a gente pode ver: Sansão, Jefité, Gideão, eles eram tocados pelo Espírito Santo, mas
eram falhos, eram pecadores. Amém? A preservação da linhagem de Israel, né? Apesar dos pecados, guerras civis, como em Juízes, né? Capítulo 19 ao 21, e apostasia, Deus manteve as tribos vivas. Deus não deixou que fossem exterminados, nem pelos povos que os oprimiam e nem nas guerras civis que eles mesmos travavam entre si, né? Isso é importante porque a promessa feita no Éden, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que a descendência da mulher viria o Salvador, estava sendo preservado. A descendência da mulher é a descendência também de Abraão. Amém? A gente vê também Débora, a profetisa, a juíza Débora, como uma figura, né, de que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Todo mundo sabe que não só naquela época, até poucos séculos atrás, o ministério da mulher, a autoridade da mulher, não era reconhecido. Era sempre sobre o homem, sempre o cabeça da família, sempre o homem sempre foi os governantes, as descendências sempre foi chamado no homem. A gente vê na descendência de Jesus mulheres. A gente viu lá no livro anterior, no livro de Josué, uma mulher que salvou sua casa, né? Raabe, está lá nos heróis da fé, está lá na descendência de Jesus. E Débora também, mais uma vez. A própria Débora reconhece. Quando o Baraque ele vai chamar ela, eu só vou se você for comigo, ela fala, mas que você fique ciente que agora que você iria receber, que o seu nome que seria engrandecido não será mais seu, será por meio de uma mulher. Homens falam, tem história de homens que morreram porque, se eu não me engano, é o próprio Abimeleque. Ele morreu porque uma mulher jogou uma pedra, caiu na cabeça dele e ele faleceu. Isso foi uma grande vergonha. Não, porque o homem tinha que morrer em batalha, morto por um exército. E quando era morto por uma mulher era desprezado. Então tinha esse desprezo, né? Mas Deus sempre levantou mulheres. Ele disse no Éden mesmo: o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Ele não disse isso para o homem, disse para a mulher. Jesus veio do ventre de uma mulher, né? Existe, né, os movimentos tal, que exaltam praticamente, né? Mas existe um equilíbrio. A mulher foi feita imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. Amém? Glória a Deus. E que não depende, né, da vitória. A vitória não depende da força humana, mas da direção de Deus, né? E Deus pode usar quem Ele quiser. Usa o homem, usa a mulher, usa até uma jumenta. Gideão e o livramento pela fraqueza, né? Também, mesma coisa. Assim como ele usou, né, a loucura, né, que era, né, destruiu, né, o conceito, né, de que era um homem que tinha um líder de exército que tinha que libertar o povo. Ele também confundiu que não é o número de homens, o número do exército, né? Tinha se não me engano 30 mil homens, né? E Deus foi diminuindo aquele exército até 300, amém? Para mostrar que é a mão de Deus que nos liberta, amém? Sansão é muito interessante a história de Sansão, um homem falho, um homem pecador, mas que Deus levantou ele como um libertador interessante. Sansão ele entrega a própria vida para vencer os inimigos de Israel. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, de forma não perfeita, né? Mas a Bíblia vai dizer o quê? No capítulo 16, versículo 30: morrendo, matou mais do que em toda a sua vida. Na morte de Cristo, mais pessoas foram salvas do que no próprio ministério. Jesus diz: convém que o Filho do Homem seja levantado. Convém. Pedro disse, né? Não, Senhor, tem misericórdia de ti. Ele falou: para trás de mim, Satanás. O propósito de Cristo era na sua morte e na sua ressurreição nós morrêssemos para o pecado e ressurgíssemos para a vida de Deus. Assim, Sansão também ele aponta, né, que na morte dele, né, porque na vida de Sansão a gente vê várias falhas, várias quedas de Sansão, mas na morte dele, ele trouxe a libertação para o povo. Amém? Amém.
Temos, né, a imperfeição do juízo, né, e a ação do Espírito, né, já falamos sobre isso, né, mas para sermos, né, mais categóricos, né, Gideão era inseguro, né, pediu, né, vários sinais para Deus, molha a espuma, molha a lã, Senhor, agora eu quero que o Senhor deixe ela seca e deixe lá molhado, pede vários sinais, né. Jefité, né, que era impulsivo, Sansão, né, que ficava fazendo aposta, que tocou no cadáver de um animal e não podia, tem tudo isso, que Deus, a graça de Deus nos alcança na nossa fraqueza, nas nossas limitações, e o Espírito Santo está pronto para nos usar, mas importa que a gente também seja aprovado diante de Deus, amém? E temos, né, os juízes reconhecidos na galeria da fé, né? Hebreus capítulo 11, versículo 32, vai lá mencionar, né? Que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, ele vai falar dos heróis que estão na galeria da fé. Ele vai falar de pessoas que apagaram a força do fogo, que pessoas que abriram o mar, de pessoas, os heróis da fé, vai falar de Abraão e vai colocar também os juízes, né? Amém? Como foi dito, né? Falhos, pecadores, mas são exemplos de fé. O fim trágico, né? E a necessidade de um rei, né? Os capítulos finais 17 e 21 narram grandes tragédias. Temos grandes guerras, temos o povo sendo oprimido, do capítulo 1 até o 16, mas do 17 ao 21 a gente vê, né, a maior tragédia, a maior decadência, né, do povo, né? Idolatria de Mica, né, corrupção dos levitas e a guerra civil, né, contra a tribo de Benjamim, né? E o livro termina com uma passagem, né, com uma frase que resume o problema. Juízes capítulo 21, versículo 25, né, o último versículo vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Amém? O que isso quer dizer? Isso aponta, né? Isso aponta a ausência de um rei justo e sábio, mostra a necessidade de uma liderança perfeita, algo que os seres humanos como Saul, Davi também não conseguiram suprir plenamente. Juízes prepara o coração do leitor para desejar o reino de Deus sobre o verdadeiro rei justo, que é Jesus Cristo. Cristo é o rei prometido que não apenas governa com justiça, mas também transforma o coração do seu povo. Amém? Então, o livro no final ele explica, né? Todas essas coisas aconteceram, né? O escritor do livro de Juízes, ele trata, né? Ele expõe, né, a nudez de Israel, expõe, né, os pecados de Israel, explica, né? O povo fazia o que bem achava aos seus olhos. O povo já não seguia mais a lei de Deus, o povo já não seguia mais os princípios de Deus. O povo, eu acho que isso é bom, eu acho que seguia a sua própria opinião, né? Qualquer semelhança com a nossa atualidade é mera coincidência. Você vai falar de Bíblia, não, mas na minha opinião, não. Bíblia, vai lá, pega um texto, faz igual, se a gente fazer igual Jesus, quando alguém fala, na minha opinião, isso, tá? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Quando as pessoas questionavam Jesus falava, o que as Escrituras dizem sobre isso? E como você interpreta? É isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Não, na minha opinião, não. Então, a discussão não é bíblica, sua opinião é uma coisa que você falava na escola. Na sua opinião é isso. Eu tinha as perguntas, na sua opinião, o que é isso? Eu falava para o professor, professor, se a pergunta é na minha opinião, então a resposta sempre vai ser certa. A resposta vai ser sempre certa, porque você está me perguntando a minha opinião. A minha opinião para mim é certa. Na sua opinião, o que é isso? Então nós temos um parâmetro, né? Nós temos uma régua pela qual deve ser medida, que é a Bíblia. Amém? Então, quando diz o povo não tinha um rei e fazia o que era bom aos seus olhos. No livro de Deuteronômio, a gente vê que, apesar de não ter sido levantado um rei, no livro de Deuteronômio, Moisés fala, né? Vocês terão um rei, e esse rei lerá o livro da Bíblia, esse livro, o rolo, essa lei, todos os dias. Está lá. Ele lerá todos os dias, meditará todos os dias. Então, assim,
eles precisavam de uma liderança para ler, para direcionar segundo a palavra de Deus. Amém? Concluindo aqui, o livro de Juízes mostra a profunda corrupção de Israel, ciclos de pecado, opressão, livramento, mas sem a verdadeira transformação. Cada juiz, apesar de ser capacitado pelo Espírito de Deus, era imperfeito e o povo repetidamente se afastava do Senhor. Juízes termina com uma grande tragédia e com a frase, com a passagem que resume o problema central. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Está lá em Juízes capítulo 21, versículo 25. Essa ausência de um rei justo revela a necessidade de uma liderança verdadeira e aponta para a promessa de um reino melhor. É aí que Ruth entra, introduzindo a história da linhagem de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi será o instrumento humano para estabelecer o reino de Deus em Israel, mas acima de tudo, prepara o caminho para Cristo, o rei perfeito que cumprirá plenamente a redenção prometida desde o Éden. Assim mesmo, em meio ao caos de Juízes, Deus estava conduzindo sua história de salvação. Amém, irmãos? Próxima aula, livro de Ruth, mas por enquanto esse é o livro de Juízes.